Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Trago a marca de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesmo vou fazer e será bem feliz. Trago a marca de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago a marca de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Encarnado toda e desencarnado. E é nessa vertente que a gente vai trabalhar. Qual o tratamento que nós podemos oferecer? Vocês já pararam para pensar o que o Espiritismo pode oferecer a nível de atendimento espiritual às pessoas? Qual é a nossa colaboração? O Espiritismo como um todo, ele vai colaborar com a sua filosofia, né? Porque a filosofia é uma base de viver. Então, nós espíritas, que já somos espíritas, nós acreditamos nessa filosofia, correto? Todo mundo aqui acredita nos conteúdos da filosofia da doutrina espírita? Acreditamos. Estava até estampada os pilares lá embaixo no salão. Qual o nível de aplicabilidade desse conteúdo que a gente acredita? Nas nossas vidas, em primeiro lugar. De forma individual. É o cerne da nossa existência. A gente aplica esses conteúdos? Porque na hora de resolver a nossa dificuldade, na hora do olhar que você vai fazer, qual o prisma que está sendo usado? Porque se a gente não passar o nosso olhar, o nosso prisma de... Né? Quando você olha uma pessoa pelo prisma dos conteúdos da doutrina espírita, fica difícil de fazer a aplicabilidade dela. Porque a gente é muito estuda, a gente gosta disso, né? A gente lê tudo, a gente participa facilmente de encontros como esse que a gente está aqui, porque é inerente até à própria estrutura da doutrina espírita.
mas oferecemos, entregamos, nos envolvemos. Se doar é mais difícil, né? Não é? Aprender é fácil, se doar é mais difícil. Ainda mais para nós. Esse é o grande dificuldade do nosso movimento. Não é? Eu falo para o Friburgo, nós temos muita dificuldade nessa A nova e a nova geração. Não está lá? Então, eles estão aguardando que a gente faça isso. Está entregue para a gente poder fazer isso. Especialmente no fenômeno do espírito, a gente tem ainda mais, por incrível que pareça, uma doutrina que estuda o movimento dos espíritos, a sua fenomenologia, mas a gente tem dificuldade com eles. E hoje eu trouxe um conteúdo para a gente trabalhar isso. Porque foi apresentado pela Camila muito bem, porque ela teve que resumir todo esse conteúdo, que há técnicas mediúnicas que estão no livro dos médiuns, que a gente tem resistência, que a gente não consegue, tem que estar dentro da casa espírita, tem que estar tal, e a gente começa a fazer um monte de ponto final e um monte de coisa. Mas essa possibilidade de atendimento mediúnico é impressionante. O quanto benefício a gente pode propor. Através do que a gente já sabe sobre o uso da mediunidade com Jesus. Porque é isso que a doutrina espírita tem de diferencial de toda a capacidade mediúnica exercida em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra filosofia religiosa, que exerce a mediunidade. Mas para nós tem um diferencial. É Jesus que comanda esse trabalho mediúnico. E qual é o objetivo do exercício da mediunidade? Primeiro é em nós mesmos. Porque a mediunidade nos obriga a ser pessoas melhores, para sermos bons trabalhadores mediúnicos. E depois é essa possibilidade de atendimento ao espírito que não reencarnou, que vai reencarnar, e que pode aumentar as suas chances de sucesso, de trato, né? E ao espírito que por muitas vezes está encarnado, passa por alguns processos pessoais ou de influenciação, e nós temos esse conteúdo para fazer este socorro e este amparo à mente ou ao próprio espírito, que são sinônimos, que a gente pode amparar e socorrer e esclarecer. Esse projeto Mediunidade com Jesus, que tem toda essa visão bastante amorosa e carinhosa e técnica que a doutrina espírita traz para nós. Então, vamos aqui para... Pode entrar, senhor. Trouxe uma mensagem do Chico para nós, tá? Que está no livro Respostas da Vida. Qual é o melhor tempo para vocês? O hoje. Se é para nós, são para os espíritos que nós vamos atender também. Não importa. Olha, tem uma coisa que eu vejo muito, como a gente gosta de filosofar, como a gente gosta de criar explicação para os outros, né? Não, mas por que você tem esse problema aí na sua família? Já sei, porque no passado você fez isso, você fez assado, e a gente começa a desenvolver uma teoria que é impressionante. O quanto que a gente tem explicações para as situações atuais, mas estão no passado. A elas, nos resta só aceitar o resultado. Mas o melhor dia da vida de qualquer um é agora. Inclusive do espírito que vai chegar para ser atendido na reunião mediúnica. Não adianta a gente questioná-lo. Por que você acha que está assim? A não ser que as informações cheguem para o socorro. Mas, caso contrário, a gente vai atender aquela pessoa, aquela necessidade, naquele momento
que a equipe espiritual achou que era melhor para trazê-lo dentro do conteúdo da reunião mediúnica para atender. Então, este dia, né, é o hoje, é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda inclinação para a tristeza, este é um ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação de permanente. Se a doença permanece na sua companhia, surgiu a ocasião de ratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. E se esse ou aquele plano de trabalho está incubado no seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu um instante para promovê-la. Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Você precisa estudar determinada lição? Encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Então, o tempo que a gente tem na nossa encarnação e o tempo diário de 24 horas do nosso dia é administrado por nós. É o melhor tempo, é o melhor momento. E a gente sempre ajeita o nosso tempo quando a gente quer ajeitá-lo na condição que a gente deseja. Ou então a gente sempre arruma uma desculpa para não fazer ou para não ajeitá-lo da melhor forma que a gente também não quer. Então, exercer determinadas funções que exigem da gente, né? Porque a gente que se dedica ao movimento e a reuniões e a tudo mais, parte da nossa vida está destacada nessa direção. E a nossa outra parte, que é a vida encarnada, família, relação, trabalho, ela fica espremidinha, né, gente? Mas a gente pode organizar isso da melhor forma para podermos atender a esse chamado pessoal que Jesus nos fez a exercer, né, o evangelho através da lupa da doutrina espírita. Né? E para aquele que chega à nossa casa, encarnado ou desencarnado, o melhor momento é aquele que chegou aqui e que a gente vai conhecê-lo. Né? Então, quais são os tipos de reunião mediúnica que a gente tem? Né? E aí tem uma imagem muito legal de uma reunião mediúnica em andamento, em preparação ali de estudo, faltando 15 para as 8 ali no relógio, e cuja equipe espiritual já está a postos para o trabalho. A gente percebe todo o trabalho de ligação fluídica realizada pelas luzinhas, né, pelos fios que estão disponíveis ali na imagem. São ligações fluídicas e potencializadas pela presença da equipe espiritual a todo o trabalhador. Todo o sistema de proteção está instalado para que o trabalho mediúnico aconteça. Então, a equipe já está a postos, inclusive na preparação do estudo, que por muitas vezes numa estrutura de uma casa espírita antecede a reunião mediúnica, porque a gente acha que a reunião mediúnica ela se faz única e exclusivamente no momento em que a gente entra para o exercício mediúnico. Não, ela começa antes e vai ficar depois. Por conta dessa vinculação que a gente está vendo aí. Então, quando a gente está estudando para o preparo, já há espíritos participando, inclusive dos estudos. Porque a equipe espiritual não ia desperdiçar o conteúdo, como a gente está vendo aí agora. Durante a reunião, propriamente dita, você está no trabalho de socorro e depois você está num processo de recuperação. Então, a primeira fase para quem quer ter uma reunião mediúnica na casa espírita é uma reunião de estudo, para que o grupo vá se consolidando, vá entendendo, vá se formando. E a gente também tem informação, por exemplo, que esse atendimento específico, por exemplo, ao autismo, ou qualquer outra proposta de especificação que queira fazer no atendimento mediúnico. É importante, como foi feito aí, a capacitação mínima que seja para reconhecimento do atendimento que se propôs a fazer.
Então, essa reunião de estudo inclui o estudo da doutrina espírita, que nunca é demais estudar a mediunidade para quem a exerce, e aquele estudo, às vezes, específico do conteúdo que se propõe a atender. Por exemplo, vamos atender aos suicidas. É importante que entenda de suicídio pelo menos um pouco. A dependência química precisa ter noção, porque você vai lidar com a necessidade, com as características do espírito que se vai se apresentar mediunicamente. Então, minimamente, você precisa entender do que você está falando. Por exemplo, se você for atender uma mente que está se expressando na atualidade com limitações do autismo, como a gente está falando, eu preciso entender minimamente da fragmentação que foi exposta lá. Porque, às vezes, a conversa, né, de diálogo, de palavras, pode não ser entendível em função de uma expressão confusa. Eu vou precisar de outras técnicas ali. Eu vou usar o carinho, eu vou usar, né, outras técnicas, palavras simples, como foi demonstrado para a gente ali embaixo. Existe a reunião de educação mediúnica, que é a disciplina mediúnica, né? Que são aqueles que vão se candidatar ao exercício da mediunidade e precisam passar pelo ajuste da mediunidade, pelo entendimento da mediunidade, antes de ingressar numa reunião que já tenha uma proposta mais ativa, né? Outro tipo é a do socorro espiritual, né? Que é exatamente essa que a gente atende, a necessidade, por exemplo, da reunião pública. A reunião pública, quando recebe pessoas, ela recebe a necessidade das pessoas, né? Bom, a gente continua falando. Vocês têm que memorizar a figura? Vamos testando aí as nossas memórias. Daqui a pouco, a gente resolve, eu vou falando daqui. Tá? Aí vamos ver se aparece outro. Eu juro que eu não mexi em nada, porque me disseram assim, você não pode nem mexer aqui, nem... Eu estou aqui, ó, paradinha. E a hora que eu falo, gesticulando, eu estou sob controle, hein? Estou sob controle. A de socorro espiritual é essa que entra dentro da casa espírita e a gente não sabe... Ó, você é mediúnico, hein? Gente, uma coisa eu já aprendi, porque eu nem me estresso mais. Ter aparelhos eletrônicos falando de mediunidade dá ruim sempre. Tem um negócio, sabe? Então, para mim já é mediúnico, entendeu? Então eu já nem me esquento mais, já estou acostumada. Ó, vamos trabalhar, minha gente. Por favor, comportem-se todos, vamos sentar. Então, o socorro espiritual é esse que você não tem uma programação. É na reunião, se tiver serviço de assistência na casa espírita, tudo isso você vai atender numa reunião de socorro espiritual. Porque é uma demanda da necessidade das pessoas que entram na casa espírita, que entram por várias formas, pela evangelização, pela assistência social, pela reunião pública. Então, essas pessoas, quando chegam à casa espírita, elas chegam com as suas necessidades. Quando chegam com as suas necessidades, podem estar chegando também com as suas influências, com as suas demandas pessoais. E aí, essa reunião de socorro espiritual, ela vai atender, dependendo da organização que a equipe, né, da casa propôs, ela vai atender essa demanda que chega pelo simples fato dela estar recebendo pessoas. E aqui, a de tratamento espiritual, que aí vamos ter que lidar com a obsessão e a desobsessão, né? De uma forma mais conhecida. Porque, às vezes, na de socorro espiritual, você está lidando com isso. Mas nessa, é necessário que haja o envolvimento do paciente e da família. Não que a gente vá fazer os retornos do atendimento, mas foi como dito lá embaixo. Preciso saber qual é o grau de severidade, por exemplo, do autista que está chegando, que comportamento ele tem, como que a família se comporta em relação a ele. Porque se houver a questão da influenciação mais grave naquele conteúdo familiar, porque a influenciação nunca é ela pode estar até localizada num paciente só, mas ele vai envolver todas as pessoas que estão em torno daquele paciente. Então, essa do tratamento ela é uma reunião realmente bastante específica. E, às vezes, a gente vai começando a entender um processo que está em andamento, né, naquele socorro
das personalidades também que estão envolvidas no atendimento de desobsessão, por exemplo. E, às vezes, realmente, a gente recebe alguma orientação para fazer o retorno para essa família dentro do sistema de segurança. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, às vezes o atendimento, ou o próprio atendimento ao processo obsessivo, você vai perceber as características de comportamento daquela família. Porque ela chega com... o obsessor é o melhor dos indicativos para saber aonde a gente precisa melhorar, porque ele não tem pudor em te acusar, né, em falar as coisas para você. E ele fala mesmo, né? Quem trabalha com ele fala assim, você está falando para mim isso? E naquele dia que... E eles sabem. Então, é o termômetro, e às vezes você vai fazer o aconselhamento dessa família. Vocês têm discutido demais na casa de vocês? Ai, a gente tem brigado, às vezes, né? Pois é, então é necessário que amenize esse ambiente doméstico, porque com essa características de atendimento, a gente vai fazendo retorno para o tratamento propriamente dito, porque o tratamento envolve uma pessoa especificamente. Entenderam a diferença de uma para outra? Porque o tratamento é aquele que a casa espírita vai fazer vários atendimentos, inclusive, se necessário for, àquele complexo familiar ou aquele complexo de personalidade que se apresentou ali naquele momento. Deu para a gente entender a diferença entre elas? Porque para fazer o atendimento específico ao autismo, a gente tem que entrar no tratamento espiritual. Porque você vai ter que receber essa família, vai entrar normalmente pelo atendimento fraterno, vai apresentar lá. É recomendável que tenha registro administrativo, até para você poder ir fazendo um início e um fim, às vezes, desse tratamento. A família chegou no dia tal, com características tal, né? Aí a reunião mediúnica orientou isso, orientou aquilo, aí você vai, o atendimento fraterno normalmente pode fazer o retorno positivo, a recomendação positiva, e aí você vai anotando, inclusive ali, a evolução, né, daquele paciente e a desvinculação e o socorro aos espíritos que estavam ali influenciando ou sobrecarregando psiquicamente aquela família e aquele paciente. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Podem falar à vontade, tá bom? Deram, sim, bem uma imagem muito bonita dessa retratação, né? De todas as características vistas, inclusive, pelo mundo espiritual da própria reunião mediúnica. E é muito importante, às vezes, concretizar visualmente todos esses mecanismos de segurança, porque a gente precisa confiar em Deus, em Jesus e na equipe espiritual de uma casa. É fundamental confiar no coleguinha que está do lado e no trabalho. Aquele que entra ali com dúvidas e coisa, ele vai ficar fazendo um trabalho possível. Possível. Precisamos acreditar no exercício da misericórdia de Deus, na proteção. Ninguém que trabalha em nome de Deus, em nome do bem, pode acreditar na ameaça que se chega. E quem trabalha com reunião mediúnica recebe ameaças. Ao vivo e a cores. Você vai ver, eu conheço sua família, e conheço mesmo. Seu filho já vai falando tudo. Se você não tiver, porque a gente tem medo, né? É óbvio que a gente tem medo, né? Se a gente não tiver, se a gente não for quase um mantra, você traz para sua mente, Jesus está aqui, eu tenho certeza absoluta que ele está aqui. A gente não dá para a gente, pelo menos não vamos dar trabalho para a equipe espiritual, porque dá uma titubeada na gente, eles vão ter que dar uma injeção na gente ali para não deixar a peteca cair. Então, quanto mais a gente realmente se entender do que a gente está falando e se propor a isso com muita fé, a fé que a gente puder, porque essa fé, assim, ainda não deu para a gente, né? Mas a melhor fé que a gente puder, entrega para essa equipe espiritual mesmo. Porque é isso que faz esse mecanismo de segurança que a gente está assistindo aí.
tá? Vamos entrar, então, tecnicamente, no nosso trabalho. Todo mundo aqui já conheceu o capítulo 14 da Gênesis, chamado Fluidos. Entender fluidos é muito importante no processo de socorro, porque a criação fluídica é o que muitas vezes mantém o espírito no seu estado de alteração ou de crença, que eu acho que é a mais difícil da gente trabalhar. Porque ele acredita naquela situação, naquele estado, ou naquele sistema autopunitivo, especificamente falando aqui, né, das doenças, não só do autismo, mas outras psicológicas, né, psicopatias. Ele entra num sistema, né, de não ser merecedor e entra num sistema de punição. Né, porque a culpa é a raiz desse entendimento para ele até o momento. Então, ele não merece a ajuda de Deus, ele nem se acredita filho de Deus, o que complica muito para nós, fazendo entender do processo de recuperação. Quando ele não acredita nessa sistemática, ele vai entrar automaticamente na lei de causa e efeito, que é um sistema intrapunitivo, e aí ele se amarra muitas vezes nas crenças ou na fuga dela. Então, entender que esse sistema que muitas vezes ele se apresenta para nós, eu estou assim, eu estou assado, ou o perispírito dele está transformado, passa pelo mecanismo do fluido. E passa pela possibilidade da mente que cria fluidicamente o que ele vê e o que ele sente em si mesmo. Por isso é importante entender esse mecanismo, porque a fala do doutrinador e o choque anímico do perispírito do médium, que são capazes de fazer essa transformação fluídica a partir de uma transformação de crença que a gente propõe para ele. Propõe, porque isso vai não sei quanto tempo ainda para ser atendido pela equipe espiritual. Então, entender a criação fluídica, esse capítulo 14 da Gênesis, é muito importante. Não só no sistema mediúnico, mas no sistema da própria vida. Porque cada um de nós aqui é o que acredita. Cada um de nós constrói o mundo que vive. Cada um de nós aqui já é resultado fluídico do próprio pensamento e dos próprios sentimentos. Os nossos perispíritos respondem fluidicamente à nossa própria solicitação. Nós já somos fluidicamente e energeticamente, vibracionalmente, o que acreditamos, pensamos, sentimos. E que retroalimentamos com insistência. Aí vem a crença. Nós já somos assim. Então, é importante entender fluido, porque a gente vai permear saúde, doença, relações, tons vibracionais, para nós e para o outro, para a relação com o encarnado e para a relação com o mundo espiritual, em si mesmo já. E se expandindo para o atendimento mediúnico, tudo que a gente pode, através do nosso pensamento, ir tentando corrigir o pensamento e a emoção daquele que a gente está atendendo. Porque a partir da predisposição dele de ir se retirando do eixo que ele se autocolocou, ele faz uma transformação na sua própria criação fluídica. E aí o resultado é o mesmo, porque ele começa a refletir nele mesmo um novo processo, uma nova crença, uma nova direção. Então, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam o gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. E isso é válido para qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, em qualquer condição, inclusive a nossa. Então, nós seremos esse resultado: pensamento e qualificação de vontade, criação e qualificação de fluido. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão
está para o homem. Então, nós construímos, edificamos, como é a palavra que a Joana de Ângeles usa, para edificar o mundo pessoal, individual, e o mundo, a Terra. Porque todas as nossas criações fluídicas, todo esse material psíquico que a gente produz com o nosso pensamento, com as nossas afirmações, com a qualificação das nossas emoções e sentimentos, está exportado. E é o que monta a corrente, né? O cinturão fluídico do planeta Terra, tão bem descrito aí pelo Emmanuel e pelo André Luiz, com muitas dificuldades que o planeta tem, porque é fruto da nossa criação. É a coletividade. Então, tá frio, né? Pode encostar. Então, esse processo de criação fluídico, ele começa em nós, até para nos qualificar melhor com o processo de atendimento. Como é que um doente atende outro doente? A parada é meio estranha, né, gente? Então, por exemplo, a gente não é 100%, né? Mas a gente está na regulação. Vamos lá. A gente está sob administração. Então, a gente está legal. Quando a gente não está legal, porque é possível não ficar legal, né? De repente você tem um problema no processo tal, ou você fica doente, tem que tomar antibiótico, está com um estado inflamatório, você hoje está chateado, você se aborreceu demais no serviço. Esse é o momento de sentar e pedir. Ai, Deus, bota-me no lugar de novo para eu trabalhar, né? Para eu poder... Porque a sua energia, a sua criação, ela não está própria para atender uma doença. É você o doente naquele momento. E não tem nada demais, é possível. Todo mundo passa por esse momento. Senta, aí como é que você tem que fazer? Você vai recuperar pensamentos, você vai recuperar a sua emoção, você vai entrar num processo de autorrecuperação para novamente fazer essa produção fluídica, a sua digital energética, a sua digital espiritual, entrar num processo melhor para que aí você possa oferecer. Porque o médium oferece de si no dito choque anímico. De si. A sua estrutura psicoemocional e material é o dito choque anímico. Quando a acoplagem da mediunidade, né, da passividade chega, que a gente vai ver uma imagem, é a sua forma que está servindo de orientação para o espírito que está sendo trazido para você. Então, você empresta a ele uma estrutura organizada para uma estrutura desorganizada que se apresenta. Então, estar bem consigo mesmo, estar dentro desse processo, é importante entender essa criação e esse poder fantástico que é o pensamento e a emoção, é fundamental, não só para qualificar a nossa vida no dia a dia, como para esse trabalho que a gente se propõe. Interessante essas suas colocações, que quando a gente se reporta na primeira pergunta que você fez para todo mundo aqui, ela se encaixa. Sim. Como está o nosso pensamento em relação ao nosso conhecimento da doutrina espírita, a nossa vivência, não só fora da casa espírita, como dentro da casa espírita também, que é problemática. Aí, pessoas são problemas, né? Exatamente. As pessoas são problemas. Não foi à toa que Jesus, desde lá de trás, ele reuniu pessoas. Ele não... Você sabe, né, gente? Não estou falando dele, né? Ele não há como errar. Então, quando ele faz essa proposta da vinda pessoal, porque a proposta dele é a própria formatação do planeta Terra, mas quando ele se propõe vir pessoalmente entre nós, ele já vem fazendo coletividade. Quando ele reconhece 12 pessoas e traz para perto dele, ele já foi trazendo... Se prestar atenção que cada posto é uma personalidade, um medo, uma culpa diferente. Mas se você olhar todos eles, vai englobar quase que toda a humanidade. O projeto dele já era assim. E ele vem trazendo pessoas, né? Aí ele faz multidão, aí ele faz aquela... Vão pregar, não sei para onde, dos 300 que pregam, não sei que dá quanto, dos 300 que virou não sei o quê, aquela conta que não acaba nunca, que você for lá ler, é o infinito, e perdoa 7, não sei o quê, 7 vezes e também trabalha com o infinito. Então, a proposta é que a gente esteja junto, porque, inclusive, a lei de sociedade está lá como uma das leis divinas,
A proposta é que a gente esteja junto, porque se completam. Só que hoje, especificamente hoje, esse negócio está mais complicado, porque a gente não se completa, a gente se compete. É um negócio muito louco, uma deturpação educacional que partiu aí, sei lá, muita gente embarcou. Cada um tem um jeito de ir para onde quer, mas consequências sempre vêm. E a gente embarcou, muita gente embarcou. E não é essa a ideia. A ideia é que eu seja de um jeito, ele seja de outro, você seja de outro, mas você me ajude. Você vê, deu ruim esse negócio aqui. Vocês viram quando eu me mexi? Primeiro, eu não entendo isso aqui, não é meu. Alguém vai chegar para fazer isso. Vi aí os técnicos entrando. Ele levantou, o outro saiu, né? Fabrício saiu. Daqui a pouco o negócio está funcionando. Se fosse o meu, eu já tinha metido a mão aqui para fazer. Eu nem ainda falei com ele, pô, que legal esse negocinho pequeno, a gente chegou, não foi? Eu vou fazer, alguém vai fazer. Beleza. A gente continuou, alguém veio aqui, pá, resolveu a situação. E é isso. Mas a gente critica, a gente quer reclamar, a gente não é colaborativo. E aí os resultados. A gente é espírita, mas esquece dos espíritos, das correspondências espíritas provocadas por nós. Mesmo que seja dentro de uma casa espírita. Né? Então, olha aqui, ó. Pelo pensamento, os espíritos imprimem neste fluido tal ou qual direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam. Os espíritos são eles, formando o conjunto, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada, trocando as propriedades como um químico troca as de um gás ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Essas leis são leis de afinidade. Então, a gente vai alterando esse material. Então, você imagina, uma casa espírita, cada um traz sua própria individualidade, sua própria combinação. Quando chega aqui, a gente, né? Uns a gente vai se afinizar numa parada, porque já é própria ali, se já até. Se não for de vidas passadas, você já está ali. Mas tem alguns, que não é bem assim. Mas se nós usássemos esse conteúdo, a gente entenderia a diversidade. Está em mim, ou está nela, ou está nos dois? Normalmente está nos dois. E aí a gente começa a fazer esse trabalho. Mas eu chego, primeiramente, mudando o meu pensamento em relação a ela. Não vou com a cara dela. Eu entro aqui toda vez e repito isso. Não disse uma palavra sequer. Mas eu repito todas as vezes que eu entro aqui. Não vou com a cara dela. E aí, ó, as coisas se movimentam. Mas se eu sinto que não vou com a cara dela, mas todo dia eu entro aqui, eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso entender isso, eu não quero mais sentir isso, me ajuda. Eu não quero. Você começa a fazer um trabalho ao contrário. A produção também é ao contrário. A correspondência também. E a um determinado momento, vocês podem até sair dessa encarnação sendo as melhores amigas do mundo, mas não sentiremos mais raiva uma da outra. Já valeu? Já valeu, porque a gente vai para uma próxima, não tenha dúvida. A gente vai se encontrar mais lá na frente de novo. Aí a gente já não saiu do zero. Saímos do zero. Esse poder a gente ignora, mesmo sendo espírito. A gente ignora. E aí, olha que maneiro isso aqui. Ainda estamos no 14. Criando imagens fluídicas, nós, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Então, isso cabe em qualquer momento da nossa vida. Mas, especificamente, numa reunião mediúnica, é fundamental entender isso. Porque o perispírito e as suas características, limitações, fala, demanda ou alterações, estará espelhando essa mente. Toma nele corpo, olha que coisa. E aí, de certo modo, se fotografa. Eu vou usar a palavra moderna, imprime. Kardec era o máximo na época, né, gente? Imprime, e pá! E o nosso perispírito é esse espelho, é esse livro público. A gente fica assustado. Gente, será que quando tá? Não disse lá o apóstolo Paulo, que a gente tinha uma nuvem de testemunha? E tem. Mas que testemunha é essa? Tá boa? Não tem problema.
A gente está compartilhando aqui. Se dá ruim, já tem problema. E esse espírito que chega está impresso de si mesmo no seu perispírito, e é isso que vai, boa parte dele, formato médium. Porque de perispírito a perispírito, e aí formata as impressões do atendimento. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Por isso é que a gente tem impressões. Todo mundo já passou por isso, não já, gente? Você olhar a pessoa e falar assim... Você chega a dar um negocinho assim. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Aí você ri, porque a gente é educado, né? Oi, tudo bem? Aí você... Mas aquilo parece que nem sai de dentro de você, né? É impressão. Mas porque a gente exporta. Se identifica. Né? Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes você é a melhor amiga do mundo, né? Você chega, a pessoa chegou, tem 5 minutos, é amigo desde a infância. E a pessoa chegou, você tem ódio dela sem nunca ter visto. O Livro dos Espíritos explica isso de novo lá também. Ele vai aprofundar esse entendimento da antipatia, né, e da simpatia, por conta dessas questões pessoais da pessoa. Agora, como a gente se comporta diante da antipatia, da aversão, ali é que é ser inteligente. É usar dos conteúdos. Você fala, não tem motivos para mostrar daquela pessoa. Para mim, nessa encarnação não tem. Eu acabo de conhecer. Como é que pode isso? E aí começa um processo pessoal, inteligente, raciocínio. Foi o que Deus nos deu. Esses atributos estão em todo mundo, porque é um atributo de criação. Uma simples vibração do nosso ser a um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Qualidade, ele não disse se era boa ou ruim. E esse impacto do comunicante na reunião mediúnica a gente sente. O médium sente, porque ele chega, a força que chega para ele ali, por isso a disciplina. E o doutrinador, às vezes, tem que falar do que ele mais odeia. Chega o atendimento a um pedófilo, por exemplo. A gente é mulher. Aí você olha assim, meu Deus, olhar na misericórdia de Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Porque como você, mulher, vai lidar com... Você imagina, você tem filho, então o negócio bate em você, você respira e pede muita ajuda. Mas ali está o Filho de Deus. Não tem exercício melhor na nossa vida. A gente se candidatando a serviço do Cristo, né? Porque a gente se diz candidato. Eu me digo candidato. Eu não sou seguidor e nem quero essa titulação ainda. Deixa para mais tarde, porque eu ainda não estou com a condição de fazer isso, não. Mas como candidatos que todos nós somos, especialmente na reunião mediúnica, a ser servidores do Cristo, não pode olhar uma pessoa doente da alma, da mente, com a repulsa que normalmente a gente vai fazer. Porque quando a gente fizer isso, a gente cria imediatamente a vibração. E ele vai saber. E ainda você vai olhar para você. Eu já passei por um atendimento assim, que eu desisti do atendimento. Pedi a Jesus que ele levasse embora, porque eu não ia dar conta. O trabalho com reunião mediúnica deve ter uns 15 anos. Ajuda muito a gente tentar olhar como se fosse um filho nosso. É. Quando é nosso filho, a gente tem muito mais simpatia, benevolência, indulgência. Sim. Então, acho que os mais difíceis é olhar e falar assim, pode ser meu filho nessa situação. Você falou. A palavra é um fio de condução que você vai tentar fazer com que aquela mente saia do estado que ela está. Mas o que efetivamente
faz com que essas palavras tenham sentido para essa pessoa, é toda a carga emocional que você vai colocar nela. Então, o ponto de apoio que cada uma, nas suas dificuldades, pode ter um, né? Porque nas nossas dificuldades, você conta com ponto de apoio. Se você se coloca nesse ponto de apoio, eu vou olhar como se fosse meu filho. Esse é um ponto de apoio emocional para a dificuldade que todo mundo aqui tem para lidar com a dificuldade do outro. Ou eu vou colocar num ponto de apoio chamado, nossa, podia ser meu amigo. E eu coloco, é meu irmão. E a gente, então, se adapta num recurso de um processo de autoeducação, você ocupa um lugar, porque isso ainda não é claro para a gente, nem natural. E não adianta a gente se enganar como trabalhador e dizer que é, porque ele vai dizer mentira, porque ele percebe. Então, é mais interessante que você realmente se coloque à disposição da equipe espiritual e se coloque nessa posição neutra. Vou encarar como se fosse meu filho, porque a equipe espiritual que orienta o doutrinador vai encontrar mais facilidade para suprir essa necessidade e aí dar as palavras certas e corrigir a emoção, do que se eu me colocar falsamente no lugar que eu não estou. Aí fica inacessível ao doutrinador espiritual. Né? Então, vamos lá. Vamos falar da gente. Todo mundo aqui é médium? Alguém aqui é doutrinador? Só, não tem doutrinador aqui? Só ela? Todo mundo aqui da passividade? É isso? Porque todos nós somos médios, em grau. Não, estou falando médios de trabalho, né? Então, Ela não é, né? não? Você é a única doutrinadora. Como é seu nome? Helena. Helena é a única doutrinadora? Eu também trabalho, eu não gosto de utilizar o termo doutrinador, mas esclarecedor. Né? Isso é a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Eu acho engraçado essa questão esclarecedor e doutrinador, porque a gente usa dos conteúdos da doutrina espírita. Então, é questão semântica, né? Porque a questão semântica. Parece alguém que está em ponto. Exatamente. Eu me incomodo, mas isso é de cada um. Isso. Agora, Exatamente. O dialogador é uma pessoa que está conversando. Mas a gente conversa, o dialogador é um dialogador do atendimento fraterno. Né? Agora, quando você está dentro dos conteúdos que você vai oferecer, a gente vai oferecer outro que não seja da doutrina espírita, que não seja do evangelho. Então, como você disse bem, é semântica mesmo, entendeu? A minha vontade é sempre colocar como igual. Eu estou ali conversando com ele, mas eu não sou superior a ele. Eu tenho defeitos tanto ou mais que ele. Né? E aí a gente vai estabelecer um diálogo naquilo que eu acredito que me consola, que me faz bem, e é o caminho que eu estou tentando seguir. Às vezes, falhando. Mas é o caminho que eu estou pensando. É muito legal, porque todos nós somos essa tentativa também. Então, eu acho que você tem que contar a verdade. E no que você acredita. No que você está falando com ele. E não adianta você afirmar o que você não consegue, o que você não sente. Não adianta, porque fica mentirosa essa conversa. Por isso que eu assim, sem crítica, né? Uma reflexão sobre a nossa conversa. Muitas vezes eu já participei não como dialogadora, mas como o apoio, né? E assim, às vezes tem muito pregação evangélica. Jesus disse... Jesus muito conteúdo intelectual, né? Né? E eu sempre fujo muito disso. Eu procuro colocar que eu sinto, né? Criar uma conexão, uma empatia, e geralmente... E dentro da possibilidade, da realidade daquele que você está atendendo. Exato. Porque não adianta a gente dizer, se for atendimentos, por exemplo, a não cristãos, que é comum, Sim. não adianta você falar em Jesus. Exato. Né? Então a gente coloca o quê? Nossa tentativa, né? Nossa igualdade. O grande lance da doutrinação é ouvir primeiro. Ouvir primeiro. Você tem que caracterizar o que você está atendendo, para a partir daí apresentar Sim. E ele o que for tem possível. se esvaziar, né? Eu acho que o grande lance quando ele se chega, ele precisa se esvaziar. Ele quer alguém para falar. Ele precisa falar.
falar, porque às vezes na própria fala dele, Você vai pegando. ele acha os recursos. E no momento que ele está falando, é o momento que eu me conecto. Para Os que, nossos ouvidinhos. e para que eu perceba o que o doutrinador Quer que a sua atenção vá buscar. Né? E depois conduza Sim. naquilo que a chave que vai mudar. Sim. Exatamente. Então, assim, é tudo muito sensitivo, muito empírico, muito... A gente tem a base da doutrina e do evangelho, porque às vezes a gente tem que pegar esse conteúdo moral e transformar ele em algo aplicável, por isso que é importante esse exercício, que aquela pessoa possa fazer. E ou uma palavra que ele entenda. E num nível que ele possa entender. Então, o conteúdo é importante, não na sua letra legítima, mas no significado que esse conteúdo traz, porque por muitas vezes, a gente consegue pegar a palavra dele de queixa, e ali você vai fazer esse processo de adaptação do conteúdo e apresentar para ele uma nova proposta, uma nova visão, uma releitura e tal, dentro desse conceito, para que ele se retire daquele encastelamento momentâneo que ele se encontra, né? Essa figura também é muito legal da gente observar. No meio do cérebro, uma glândula importante, a pineal, fundamental para o exercício da mediunidade. Ela é reconhecida como a glândula, né, de conexão com o mundo espiritual. Então, todos nós estamos conectados com o mundo espiritual e recebemos do mundo espiritual passando por essa codificação, ou essa decodificação cerebral, a partir dessa chavinha aí chamada glândula pineal, né? Então, como a nossa amiga aqui bem disse, todos nós somos médiums, né? Nessa capacidade de interação com o mundo espiritual. Mas os médiuns ostensivos, segundo até os estudos recentes da neurociência, a glândula pineal ela possui mais o tal dos cristais de apatita, são mais ativos esses médiuns ostensivos, o que caracteriza essa mediunidade, essa interação de uma forma mais firme, né? Mais presente, até modeladora no exercício da mediunidade com o mundo espiritual, né? Então, esse aí é o estudo, inclusive, da neurociência, para entender esse processo nosso mediúnico de interação com o mundo espiritual. E aqui nós estamos vendo o fenômeno, né, das correntes mentais que habitualmente se dão nos processos mediúnicos. Por quê? O médium ele busca na origem os pensamentos do comunicante. Não é um médium que vai repetindo como se fosse uma expressão de uma outra mente, de uma outra emoção, de uma outra realidade. Pode repetir? O médium busca os conteúdos do comunicante na origem. É de mente para mente, né? Não é de cérebro para cérebro. O cérebro, né, o nosso sistema nervoso é que expressa a mente do comunicante, né? Os estímulos que nós estamos recebendo do comunicante. Exatamente. Aí sim é o movimento do cérebro que vai fazer. O nosso cérebro físico. Então, por exemplo, se ele vai gritar, a nossa voz, as nossas cordas vocais, e todo esse sistema fônico vai ser ativado no sistema físico do médium. A gente faz assim. Se é de dor, se é de angústia, tem a outra parte do cérebro físico que vai fazer o registro da emoção. Mas antes é o cérebro espiritual. Sim. É a conexão das ondas que se... Então, vou ler aqui para vocês. Tudo que a gente está falando está nos domínios da mediunidade, esse livro, tá? Então, vamos ler aqui. Ó. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor. Quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia? Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso.
e desempenham o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros nervosos, neurônios, né? Semelhante a milagroso teclado de eletrolima ligados uns nos outros, fulcros dinâmicos que processam o pensamento e a palavra, a ação e a reação mental que a gente está dando vazão. Então, é muito interessante que quando o médium dá passividade, parece um negócio tão rápido, mas tudo isso já aconteceu antes. E, às vezes, essas ligações de perispírito a perispírito se dá até com antecedência, por conta dessa complexidade. Que, às vezes, essa expressão da passividade é tão, né, delicado. Então, assim, tendo, né, simples, na verdade mesmo, fugiu a palavra, tendo, né, assim, leve, né? Mas às vezes a dificuldade, você vai dar passividade, está programado o atendimento de desobsessão para o dia da reunião. Com 24 horas de antecedência, por exemplo, a equipe espiritual traz o espírito que vai ser atendido para acoplar já, começar esse processo, porque uma mente tão fragmentada, tão desestruturada como de um obsessor, com emoções tão conturbadas ou até animalizadas, não é uma acoplagem fácil. Muitas vezes a gente já começa até durante o dia, já sentir uns negocinhos. Uns negocinhos que a gente fica assim, né? Puxa, hoje... né? A gente não pode focar de um. Chega na última hora, a gente já não dá uma preguiça. Exatamente. O ideal é que não o faça. Está sentindo mal exatamente. E esse processo todo que se começou com antecedência, por conta da sua complexidade de conexão, em função dessa mente de expressão fragmentada e mais doente, ela vai apertar quando você começa a chegar na casa espírita. Aí começa a botar o pezinho ali, você fala assim, nossa, eu estava tão bem até botar meu pé aqui. Aí você vai para o estúdio de preparação, 30 minutos, sei lá, 40, não sei. Aí ali o negócio começa a ajustar, aperta. Quando você chega para sentar, acabou a abertura e a prece, basicamente ele se completa e você faz essa expressão. Você vê que como que é legal, que técnica, que pedagogia é essa de Deus a proporcionar as duas partes, o trabalho para nós e a possibilidade de socorro para o comunicante. Então, vocês imaginam a mente fragmentada com o autismo na sua expressão e no seu sistema, como a gente viu lá embaixo, refletindo no seu perispírito essa estrutura fragmentada, punitiva, seja o que for. Então, esse médium, ele inclusive precisa entender tecnicamente ou basicamente para que ele possa entender e dar vazão, porque ele vai achar que ele está confuso. Se você não conhece esse mecanismo que eu acabei de ler, a passagem, a geração na mente do espírito, que passa pela acoplagem do seu perispírito, que vai passar pelo reflexo perispirítico do médium, para expressar-se fisicamente através do sistema nervoso físico, aí a mão mexe, né? E tal. Se você não entender isso, você não vai dar a passividade, você vai assim, nossa, que coisa confusa, eu não estou entendendo. Mas não está entendendo porque ele não está entendendo. E aí, ele tem ali, você empresta ele por, sei lá, 15 minutos de atendimento, 20 minutos de atendimento, você empresta a ele o seu cérebro organizado, a sua emoção organizada. O seu molde. O melhor que você tem a oferecer naquele momento para aquela pessoa. Porque o perispírito dele tem uma expressão, como a gente viu, também, senão o corpo dele não teria os reflexos correspondentes. Então, nesse momento que você não está usando o corpo físico dele, por algum motivo, está dormindo, né? Esse ser encarnado, ou um autista desencarnado, porque quando você começa a atender a especialidade, você atende a especialidade, tanto faz no mundo material quanto no mundo espiritual, né? Porque esse vem para a encarnação, o outro tá, mas o outro vem. Então, quando você tem condição de fazer essa conversa um pouquinho antes, nossa, você aumenta as chances dele. Então, essa estrutura do médium, que ele ali fez todo esse sistema, e depois vai entrar a fala do esclarecedor, do dialogador, do doutrinador.
que é essa que vai lá na mente dele e dizer, olha, não fica assim, a gente está aqui para te ajudar. E você começa um processo da mudança do foco mental e emocional dele. Aí é a função da doutrinação. Então, tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos, dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos, que todas... A gente não sente dor, gente, na passividade? Quem dá passividade não sente dor? Você fala assim, ai, estou com uma dor aqui. Mas como é que você está com dor? Você não está. É uma expressão daquele momento. Quem já atendeu, deu passividade a pessoas que morreram de tiro, que morreram com facada, você sente aquilo bater em você. Você encolhe, você curva, porque o impacto da bala fez o cara encurvar. Ele está preso, revive aquilo, encastelado. Quando ele vai dar a passividade, o primeiro impacto do médium é esse. Ele faz assim, mas aí a disciplina faz com que a gente segure a situação. E aí você vai emprestando para ele a não dor, um coração que está batendo. E aí você já está atendendo. E a fala do doutrinador vai refazendo a leitura mental e emocional do atendimento. Isso vale para qualquer atendimento. Não só para o problema do autismo ou qualquer outra estrutura psicoemocional que se apresente, ou física. Ou até as alterações mais graves do perispírito, como os animalizados ou os ovoides. Né? Porque não vão falar. Mas você emprestou uma estrutura organizada e o doutrinador entrou com carinho. Já é uma chance desse espírito sofrer um processo, dar início a um processo de refazimento. Né? Dignidades de condutores, transformadores e analistas sob o comando direto dessa mente. Que mente? A do médium. O médium é o gestor dessa comunicação. Mesmo ele dando vazão a uma expressão, ele ainda é o gestor. Então, por exemplo, quando o doutrinador fala assim, oh, meu amigo, vou orar por você. Quem sabe o que é orar, quem tem significado do orar, não é o comunicante, é o médium. E aí ele sabe que significado tem, ele empresta esse significado. Quando você fala para o doutrinador falando para o médium, olha, essa casa, a espírita, é estrutura do Bezerra de Menezes. Com certeza o atendimento médico, psicológico aqui é o grande lance dessa casa. E aí você vai dizer, você está na casa de Bezerra de Menezes. Quem conhece o Bezerra de Menezes? E ele é o médico que vai te atender. Quem tem essa referência? E aí você vai dando a essa pessoa novas referências. Vai impregnando. Você vai devolvendo uma coisa legal. Do mesmo jeito que você foi impactado pelo tiro, você começa também a entregar para ele uma coisa legal. A forma como você falou que parece uma transfusão, né? Como se uma mente transfundisse a ideia para outra. Não, ela empresta. Se transfundir, o médico ficaria comprometido. Assim. Não pode. Você está doando só. É isso mesmo que ela falou. Você vai devolvendo para ele. Entendeu? Porque se uma mente fundir na outra, o médico está comprometido. Ele não vai ter clareza. E pode até sofrer um impacto. Então, a disciplina é exatamente isso. Essa mente do médium não é impregnada. Ela é emprestada. Ela não se confunde. Ela está emprestada. Eu vou só... E, às vezes, está transmitido com a minha palavra. Porque, por exemplo, se a gente der passividade a um autista, ele não vai dizer que está com medo. Vai. Ele não reconhece, não tem dificuldade de expressão do sentimento. Ele não vai dizer. Quem vai reconhecer a sensação dele e falar medo? Por isso, ela não pode misturar. Porque, senão, ela não tem a lisura para fazer essa leitura. O Hermínio Miranda, no livro de Domínio da... Não, Diversidade e Carisma, que achou, né? Ele vai falando isso. É o médico que reveste. Por isso é que é importante entender do assunto, porque senão eu não tenho nenhuma conexão para fazer essa leitura. Você não consegue nem entender o que você vai fazer. Exatamente. Sabe, eu digo que não tem aquela um poeminha, você preguiça sua mão de perfume e passa a mão a rosa, né? Da rosa. Você se preguiça de perfume de Sempre tem perfume
Essas mãos Porque você vai passar o seu perfume pelo outro. Essa é a visão, né? É o que a gente pode se aproximar para entender. Exatamente. Dá uma figura alegórica. Para a gente poder entender essa fragrância, boa mesmo, essa fragrância, porque o que você sente, você vai dizendo, poxa, é assim, né? Existe isso, olha, tem uma estrutura, entendeu? E aí, quando ele vai, e aí o doutrinador é o apaziguador, é o terapeuta, a entender aquela doença, entender aquela desestruturação, a causa, às vezes chega para a gente, né? Às vezes a informação chega, você tem que passar com muito cuidado com ele, para refazer a leitura, a gente vai passar por um caso assim aqui, com muita calma, para que aí o doutrinador tem significado, está entregando junto, é o que pode tirar encastelamento mental e emocional. E a equipe espiritual dali vai seguir com ele. Porque normalmente são espíritos materializados, com muita dificuldade. Por que a equipe espiritual não dá conta deles? Então, isso aqui é aquela pergunta que a gente recebe toda hora, né? Mas, na verdade, primeiro é a oportunidade de trabalho para nós. É o primeiro objetivo disso tudo. É um processo educacional que quem vive reunião mediúnica não pode dizer que não sabe. Você está ali ao vivo e ao cores com o resultado de uma vida, de várias vidas que você atende. E aí você pensa assim, nossa, eu tenho essa mesma característica. Aí você já está vendo o resultado. Aí você pensa assim, tem que se botar minhas barbinhas de molho, né? Porque se eu não mudar, já está me apresentando um resultadozinho ali. O médium sente resultado e o doutrinador aplica uma proposta. Esse que eu acho que às vezes a gente não segue essa proposta, porque a gente não consegue, enquanto pessoa. Mas você conhece, por isso que é importante conhecer a doutrina espírita, porque, tecnicamente, a doutrina espírita tem muito a apresentar. Mas, às vezes, a gente não consegue. Trouxe aí uma figura bastante interessante para quem lida com o processo da incorporação, né? Da psicofonia. Tá? Então, nós estamos vendo ali o médium, a dona de azul, tá bom? O perispírito dela afastado, tá vendo? Ali é a Eugênia. A Eugênia apartou o perispírito, né? Dobrou ele para que ela possa ficar livre para o processo de atendimento, mais perto dela, e vocês percebem ainda o fio de prata ligando ao perispírito dela, à mente dela. Vocês percebem que passa por ela para sair da testa dela a comunicação da pessoa que está sendo atendida? E ali de pé o Clementino. É o dirigente espiritual da reunião. Clementino é o nome dele. Tá? Nós estamos vendo a Eugênia de azul. Fazendo. Então, aqui, ó, notamos que Eugênia Alma, que ele chama dessa de desdobramento, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre um equipamento mediúnico ao qual se justapunha, a maneira alguém a debruçar-se sobre uma janela. Essa é a impressão que o André Luiz está trazendo para a gente. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal em que uma planta se desenvolve à custa da outra. E compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. É a definição. Então, é uma enxertia, por isso que não é uma assimilação total. Eu estou aqui como médium, ele vai depositar, eu vou passar e ele vai sair e eu retomo a minha consciência. Então, isso é importante porque é difícil para o médium iniciante mais ainda, essa distinção de uma expressão e da expressão de outra consciência. E a figura ajuda, e ali a gente vê a assistência direta da equipe espiritual, a conduzir todo e qualquer
atendimento que tiver necessidade de acontecer na reunião mediúnica. E por isso que você falou da confiança na... Se não confiar. Esse que nós estamos vendo é o Libório, é o espírito que era, enquanto encarnado, era um carnavalesco, desse que saía literalmente até quarta-feira de cinza. Ele saía de casa, no carnaval, assim, só voltava na quarta-feira de cinza, como diz a música. E numa dessa, a mãe dele está doente em casa. E a mãe pede para ele não ir. Uma senhorinha já de muita idade, doente. Aí pede, Libório, não vá, eu não me sinto bem. Ele mente para a mãe dele, dizendo que ia na esquina comprar um negócio e ia voltar. E rouba o dinheiro dela e vai para a night. E aí ele passa realmente os 4 dias de carnaval lá, fora de casa. Tá? Quando ele retorna, né, a velhinha, tadinha, já tinha ido, né? Só que ele está bêbado, né? Bebeu muito, ele está assim, sem dormir, ele está completamente comprometido. E aí ele diz que vai tomar banho, ele liga o gás e dorme. E aí ele morre. Morre e é dado como suicídio. Porque imaginam as pessoas que, por conta da morte da mãe que ele não tivesse, ele tinha dado como suicídio. Só que ele nem sabe direito o que aconteceu. E aí ele vem para esse atendimento. Com essa estrutura mental. Sem entendimento nenhum, quase. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente está assistindo aqui, nesse momento, esse mecanismo da psicofonia, tá? Com todas as estruturas do desenho, para a gente entender. Embora, senhorando as forças de Eugênio, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Por isso, essa mente do médium precisa estar íntegra. Tá? A quem se emana pela corrente nervosa, que foi a estrutura que a gente estudou antes, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Por isso é que é na origem. Inclusive, se ele for falar o que ele quiser falar, nós estamos falando de uma pessoa assim, ela segura. Ou vai trocar a palavra. Disciplina. Essa é a disciplina mediúnica. Por isso que é a educação. Você tem que educar essa mediunidade. Porque se a mediunidade vem a galope e você não está com essa educação, você deixa... É o que a gente assiste muitas vezes, né? Em situações que a gente vê as pessoas serem tomadas e, de repente, você tem que socorrer uma pessoa que não sabe nem o que está acontecendo. É um processo mediúnico absolutamente desequilibrado ali. E a pessoa, quando você vê, está fazendo, está acontecendo, está falando, está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa precisa entender esse mecanismo, porque é a partir do entendimento dessa expressão que você vai fazer esse processo. Porque senão... Foi até por isso que pararam de usar o termo incorporação. Sobre isso. Porque, na verdade, o médium tem que estar consciente do que está acontecendo ali, né? Senão ele começa a falar em impropérios, que o espírito está pensando. Uma vez vinha uma comunicação para mim que o espírito estava tão revoltado que eu pensava assim, eu não vou falar isso. Aí vinha de novo, eu não vou falar isso. Aí eu percebi, aí deu um tempo, assim, aí eu percebi que mais pro final da reunião voltou o mesmo espírito, mas aí, mais que ele ainda estivesse com raiva, ele pelo menos veio modificando, assim, as coisas que ele ia falar, porque no início ele queria só falar palavrão, batendo na mesa, sabe? Eu falei, eu não vou falar isso. Porque aqui no livro ele ainda usa a palavra incorporação. Ele usa os dois termos, incorporação e a psicofonia. E porque, na verdade, quando ele apresenta com palavrão, ou falando contra Deus, ou dizendo que vai falar, o que vai acontecer, a gente vai reter e você pode até modificar. Entende? Você não precisa... Você vai dizer para ele, você vai ficar, eu vou falar, mas eu não vou usar essas palavras. E aí você dá continuidade à passividade, né? Você pode dizer, você é chato, isso é uma expressão da pessoa que está dando passividade, você está expressando, entregando ali para o doutrinador, para o esclarecedor, o grau
de dificuldade que ele vai enfrentar, porque ele precisa entender o grau de dificuldade que ele vai enfrentar, e dizer para ele, você é chato. Aí você já demonstra ali que a pessoa veio carregando, e aí ele vai entender. Porque a leitura é na origem. Então, as palavras, o revestimento que eu vou dar a essa informação é a disciplina mediúnica. Essa é a que ele vai dizer. Por exemplo, a pessoa chega com um negócio que assim, ele não tem palavra. Você que vai dizer, eu estou com angústia. Você está citando esse livro dos domínios, mas o missionário Também, ele também explica, né? A gente estudou na quinta-feira o capítulo 16, a Uhum. gente está no momento estudando o missionário. Uhum. E ele fala do Dionísio, né? O Dionísio ia se comunicar através da Otávio. Então, ele é trazido 24 horas antes e começa um diálogo entre o Dionísio, a mente do Dionísio, e a mente da Otávio, justamente porque a Otávio pudesse perceber o estado de equilíbrio, o estado emocional, o estado... Fazendo a leitura, né? A leitura dele, para poder ser a melhor intérprete da mensagem que ele ia levar. Porque ele estava recém-desencarnado, Uma adaptação difícil. Ele estava recolhido numa colônia espiritual bem próxima da indústria terrestre. Então, Bem materializada ainda. Energia bem materializada. E ele, por rogativa do grupo mediúnico da família, estavam querendo uma comunicação dele, mas não uma comunicação para consolo, esperança e esclarecimento, uma comunicação para fins científicos, comprovar cientificamente a mediunidade, né? A Sobrevivência. sobrevivência da alma. Né? Então, quer dizer, propósitos totalmente... E a família nem acredita. Exatamente. E a comunicação acontece, e é autêntica, mas todo grupo mediúnico, inclusive a família, Desacredita. desacredita. Por quê? Não era o Dionísio encarnado, era o Dionísio que estava Adequado. numa expressão espiritual, quer dizer, um novo momento, né? Essa questão da disciplina que todos vocês colocaram muito bem, que o médium, ele é médium 24 horas. E essa disciplina, por exemplo, do médium extensivo, então, dentro do campo do palavreado, se ele entrar dentro da vida dele comum, cotidiano, com palavreados chulos, não se disciplina, não, na reunião de mediúnica ele não controla. E sai assim, né? Na sua vida Isso diária. é fora. O hábito. Faz um monge. Isso é, exatamente, entendeu? Porque aí você não vai fazer resistência. Isso tem uma fala muito legal dentro da doutrina espírita chamada ascendência moral. Então, a ascendência moral não é eu ser melhor do que o outro, porque ele não é. Mas eu estou numa formação de hábitos, isso sim, melhor do que o outro. Então, aí a gente reconhece uma estrutura equivocada, porque o meu hábito não é aquele. Então, essa educação do ser humano, que não é do médium, não, é do ser humano. É a evangelização que a Camila falou lá embaixo, né? Nossa. A Paloma falou. A moça. Nossa. Não tem a ver com mediunidade, tem a ver conosco, da responsabilidade de encarnar. Então, mas a mediunidade nos força isso. Aí é o empurrão que Deus está te dando oportunidade. Porque senão tu vai passar vergonha na mesa mediúnica, que a gente não quer. Aí o nosso orgulho grita e é bom. Porque quando você chegar lá e fazer um negócio desse, não tem como, a gente vai ficar com vergonha. E aí a gente não faz. E aí é um ciclo salutar do exercício da mediunidade, que não são as 2 horas sentadas à mesa. 2 horas sentadas à mesa é o exercício da ferramenta. Mas o médium, esse que se propõe a ferramenta,
A sua educação é permanente. A disciplina, no final das contas, não é mediúnica, é do ser humano. E aí é o ganho daquele que aceitou aí, na encarnação, ser portador de mediunidade ostensiva. É o processo pedagógico de Deus, em andamento aí. E aqui você vê o médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que expôs, é o que a gente está falando, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade da obra de assistência ao desencarnado. Nós temos esse dever. E como é que a gente vai fazer o que a gente não é? Ou como é que a gente vai fazer o que a gente não se esforça para ser? Aí, É porque se a gente ainda não é, a gente pelo menos tem que se esforçar. é agindo. Porque a gente estuda demais. Nós somos, segundo o censo, agora, mais recente, o princípio religioso mais intelectualizado. Temos os melhores, inclusive, os níveis escolares. Mas tenho minha dúvida se nós temos os melhores níveis de ação. Tenho muita dúvida. Se nós levarmos essa questão da mediunidade, a gente entendeu que a frequência vibracional, acredito que nós vamos melhorar essa questão. O que eu quero dizer com isso? Todo espírito que chega numa reunião mediúnica está no nível vibracional mais baixo. Então, quando você tem essa impressão, quando você está na rua, em outro lugar qualquer, e que você vai participar da reunião mediúnica, os espíritos amigos já estão se aproximando com esse espírito que está numa frequência vibracional mais fraca, e você, normalmente, nós estamos pensando que nós estamos um pouco mais acima. Porque nós estudamos a doutrina espírita, a filosofia espírita. Então, quando ele se aproxima, quando os espíritos amigos aproximam esse espírito em nós, a nossa frequência tende a baixar. Por isso que nós nos sentimos mal. Mas o contrário acontece também. Quando um espírito amigo ele se aproxima para dar uma declaração numa reunião mediúnica, nós nos sentimos bem, não é isso? Por quê? Porque a frequência dele está muito mais alta que a nossa. Então, se nós percebermos a questão em termos de vibrações, nós vamos ficar muito melhor posicionados em relação aos espíritos que estão vindo mais na região. E isso serve para qualquer coisa que nós estejamos falando. Até a questão do fluido que foi falado, tudo. Isso é manipulação do campo magnético. Eles manipulam o campo magnético para agir. Eles falam da questão da vibração da oração, porque Sim. se você se acostuma, se Você vai lá para cima. se acostuma com essa vibração, você sente dificuldade de voltar para a vibração mais baixa. Então, o que acontece na acoplagem, né? Quando ele chega e se aproxima? Nós não estamos numa vibração mais alta, nós vamos emparelhar com ele essas vibrações mais altas e vamos mostrar para ele assim, ó, a sua vibração deveria ser essa. Quando acaba a reunião mediúnica, passe e tudo, ele sai, agora é por conta dele mais, agora não é mais por nossa conta. Ele tem que fazer por si de elevar a frequência vibracional. Mas olha bem, como é o nome do senhor? Isso é. Senhor Sérgio, olha bem. E quando você recebe uma mente desestruturada que não entende isso? Você pode falar de outra forma. Né? Ele não vai entender. Mas a vibração sua, a sua frequência, vai mostrar para ele, mesmo que ele não entenda, ele vai se emparelhar com você. Já fez uma ressonância magnética? Já. Como é que funciona? Não sei. Pois é, né? A ressonância magnética, o que é a ressonância magnética? Quando você já notou que você entra, mas ninguém fica junto de você? Sim. Sabe por quê? Porque está sendo formado um campo magnético ali em volta de você, que está emparelhando os seus átomos aos átomos do campo magnético. Quando isso acontece, aparece na televisão todos os problemas que advêm disso. Mas quando acaba a ressonância magnética e volta tudo normal. O que eu quero dizer com isso? Sua frequência tende a voltar para o normal
vibracional, e o aparelho já não está mais ligado, não tem campo magnético. O que acontece na reunião mediúnica? Ele vem com uma frequência, é instintivo, ele já está ali porque ele precisa de uma outra frequência vibracional. Embora você não consiga se expressar para falar para ele o que ele tem que fazer, a sua frequência já mostra, já emparelha com a dele, e fala assim, você tem que vibrar assim, a 120 km por hora, não é 80. Então, na hora que você sai, você desacoplou, você volta para a sua vibração, e ele fica, se possível, por isso que o passe funciona durante uma semana. Você não, todo mundo fala, o passe demora uma semana. Por que demora uma semana? Porque ele está naquela frequência ainda vibracional. Que isso se o paciente se mantiver na frequência. Se ele quiser se manter. Porque ele pode destruir o passe ali na porta de saída. Mas aí, na realidade, o que ele não está se reconhecendo? Né? Como é que ele não se reconhece? Ele não se reconhece como a centelha divina que ele é. Então, por isso mesmo é que nem sempre os atendimentos eles vão sair com esse resultado. Porque o que nós... toda essa estrutura, e principalmente não podemos esquecer que a nossa participação em uma estrutura de socorro espiritual, como a gente vai ver agora, aqui, ó, é pouca. Porque a participação efetiva é da equipe espiritual, é de Jesus. Então, a gente colabora muito pouco. A gente colabora exatamente com uma estrutura que nós entendemos muito bem, que é a estrutura materializada do viver. Então, esses espíritos, que como Libório, que está ali no atendimento, e agora vocês conseguem ver uma expressão bastante significativa, porque o Raul entra para o esclarecimento aí agora, que é o senhor de pé, totalmente amparado e totalmente inspirado pelo Clementino. O Raul não tem condição. Sozinho, não tem nenhuma. De atender uma mente doente, desequilibrada, culpada. Ele se recusa a acreditar na morte da mãe, ao mesmo tempo que se sente culpado por isso. Então, é um diálogo, eu não trouxe o diálogo, porque eu acho que é só ir buscar no livro, é um diálogo extremamente agressivo. Quem você pensa que é? Por que eu estou nesse tribunal? Então, que mente é essa? Que estrutura é essa? Ele é completamente desorganizado. E isso serve para qualquer estrutura que chegue para o atendimento. Porque se a gente for atender um autista, a argumentação verbal não vai adiantar muito. Se você for dar vazão a uma mente desestruturada e o perispírito dele que virou um lobo ou uma loba, como está lá no Libertação, não há argumentação. Por isso que é o socorro, né? Exatamente. É o socorro, porque o tratamento vai continuar no plano de vida. Exatamente. Aquilo são 5 segundos na eternidade. Você está tratando o espírito. Ali, por isso é que todo mundo tem que estar concentrado, ainda mais em atendimentos difíceis como esse, e ele vai sair, e aqui eu não trouxe a imagem, mas ele não sai, não, ele sai muito revoltado. Quem vai dar conta, aliás, quem vem dando conta dele, até ele chegar aqui, é Jesus. Porque se você pegar um espírito desse obsessor, trevoso, que comanda a revolta, se fosse in natura, a gente explodia. Toda essa adequação, inclusive, que o Clementino faz, ele desce o seu padrão vibracional para que Raul possa captar a misericórdia do atendimento. Porque o Raul não tem condição de entender a mente do Clementino, que é o líder espiritual. A todas que você quiser, isso eu puder responder. Então, o Clementino, ele baixa totalmente a sua vibração para ele entrar em trabalho conjunto com a do Raul. Para que Raul possa captar efetivamente a história do Libório. Quem conhece essa história? A equipe espiritual. A Eugênia não sabe nada da vida desse homem. E aí, o Clementino vai passar para o Raul, o doutrinador ou esclarecedor, as informações chaves
Por isso é que o doutrinador está com seus ouvidos abertos a ouvir a queixa do Libório, porque no fundo, o Libório sabe o que está acontecendo. E ali na reclamada, na fala, na agressão, a gente consegue filtrar esse nó traumático que se apresenta, totalmente amparado pela equipe espiritual. Aí pergunta, como é que você sabe disso? Quem te conta? Exatamente. Quem contou? A super equipe espiritual daquela casa espírita, que já fez toda a pesquisa necessária, que já arquitetou toda a espécie de atendimento, que por muitas vezes antecedeu essa acoplagem para que ele tivesse sucesso que socorra esse espírito. E o Clementino conduz o trabalho ali com muita força, porque a ascendência moral quem tem é o Clementino. É Jesus. A gente nem conhece Libório. Pode, amor. Um espírito mais elevado faz a comunicação, mesmo que ele baixe o padrão vibratório que chega próximo ao nosso, ainda assim, a gente pode sentir como se a gente fosse um fio muito fraco para passar. É como se fosse, vou te dizer assim, um Maracanã, um estádiozinho do interior. O troço não consegue entrar lá por nada nesse mundo. A gente ainda pode sentir uma coisa assim? A gente sente... Ao invés de sentir só uma sensação boa... Não, a gente sente tremor, a gente sente fraqueza, a gente sente confusão mental, a gente sente dificuldade respiratória, exatamente porque ele está muito acima e já baixou, hein? Porque uma vez numa regional me chamaram para ficar na mesa para dar e assim, foi a minha primeira vez, eu estava há pouco tempo na reunião mediúnica. Aí você ficou nervosa? Muito. Ó, o tempo todo que eu fiquei em preparação, eu pedi para Deus, assim, para me anular, sabe? E que a comunicação fosse feita apesar de mim. Trabalho contrário. Ó, Tipo, Deus, me esquece, nem me vê aqui, tá bom? apesar de mim, que a comunicação não aconteça, porque senão eu vou atrapalhar a comunicação, sabe? Eu pensava assim. E veio um espírito que comunicou falando sobre o amor, sabe? Tipo assim, se tiver ruim no lar, ame mais. Se tiver no trabalho, ame mais. Tudo assim, ame mais, ame mais. E eu mesma não consegui terminar a comunicação, Sim. porque eu sentia que era muita força, sabe? É muita dificuldade. E eu sentia a minha voz exatamente assim, meio que entrecortada. Parece que parece um eco, na verdade. E no final eu tava assim, ó. Uhum. Treme até o estômago, o fígado treme. Tudo por dentro. Treme tudo. Porque é uma carga vibracional muito acima da nossa possibilidade. Agora, como é seu nome? Raquel, no final, depois que a gente acaba da tremedeira, parece que você está na nuvem. Porque você fica com o restinho do que ele deixou, entendeu? Mas é mais difícil dar passividade ao Bezerra de Menezes, que hora que está acostumado a fazer isso, do que ao Libório. Sim, para nós. Com certeza, é muito mais fácil o sofredor. Porque a gente é um lugar tão desconhecido ainda e sofre uma série de adaptações e cuidados do comunicante para nos possibilitar, mas ainda assim, parece que ligaram os 660 no 110, você está entendendo? E a gente parece que nem vai ficar no lugar, a gente busca algo para segurar, porque a sensação que você tem é que você vai tombar. Aí você segura mesmo, porque para você poder ter um ponto de equilíbrio em si mesma, né? Você tranquilizou minha mente, que eu fiquei, gente... E outra coisa, ele vai anular seu pensamento totalmente. Por isso a dificuldade fala. A estrutura mental, o uso de palavras e o entendimento é absolutamente diferente. Então, você vai ficar ali, ó, encostadinho. Não é participativo como é a do Libório, porque senão você vai atrapalhar. Na verdade, ele está... É uma oportunidade, essa é mesmo, entendeu? E ele vai te deixar ali no cantinho, participando legal, você vai ficar com um negócio, mas é ele quem vai falar. E é isso para a gente é difícil pra caramba, porque você não conhece a estrutura de pensamento. Uma estrutura lógica que eu não conheço. Aí todo esse processo para a gente é muito difícil. Ele leva a energia da gente todinha, mas ele deixa depois aquela coisinha gostosa, um calor, é uma sensação... Você parece, você aterrisei, onde que eu estou? Porque é muito bom, é um lugar de 5 minutos que eu falo, puxa, eu vou chegar lá um dia nesse lugar. Quando a gente está no outro lado, a gente fica olhando, não consegue enxergar o próximo plano, mas quer estar no próximo plano.
É muito. Essa vibração que ela está falando. É um amor puro que entra em você todinho. E para a gente é estranho. Você sente isso? Então, esse sentir seu é que quando você volta para reuniões mediúnicas, para estudo, essas coisas todas, você quer aumentar a sua frequência vibracional. Porque a gente experimenta por segundo. esse lugar gostoso. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, aqui, ó, analisando essa imagem, não sei se vocês conseguem enxergar com todos os detalhes que eu consigo enxergar aqui, vocês veem a expressão do rosto da Eugênia? Ela expressa todo o desespero do Libório, tá? E aí é que você vê a plasticidade, o uso do sistema nervoso em andamento, porque foi ativado na passividade essa estruturação. Então, a Eugênia expressa ali naquele momento o ódio, né? Porque ele está com muito ódio, o Libório, tá? Agora, o Raul é o doutrinador, é o esclarecedor. Aí diz assim, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com o inequívoco interesse paternal. Então, essa era o estado, né, do doutrinador, o estado emocional, paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão o obsessor, a seu turno, se revelaria menos agastadiço. Então, as palavras do Raul não eram importantes nesse momento, até porque o Libório não fazia nenhum significado. Ele tentou, nós estamos aqui, somos seus amigos, essa é a conversa. E ele fala, você não é meu irmão, não te conheço. Todo esse estado que ele se apresentava. Então, de acordo com as necessidades que se apresentam na expressão da passividade, a gente precisa se adequar ao atendimento. Então, uma mente... Está frio, o ventinho está passando aqui. Ó. A mente de quem se comunica traz suas características. Se for um autista, se for um depressivo, se for um ansioso, se for um fóbico, a pessoa tem fobias, a gente vai ter que conversar com ele nessa estrutura possível. Mas vocês viram que toda a diferença está no coração do Raul. Eu lembrei das palavras de Jesus. Ouvidos de ouvido. O desencarnado não tinha ouvido para ouvir aquela mensagem do Raul. Ele não tinha. Jesus, quando falou com o espírito legião, que na verdade o espírito era o espíritos, legião, quando ele diz, sai que não... Ele não tinha diálogo ali. Era uma ascendência moral absoluta. Ao contrário do doido, né, que ficava amarrado do lado de fora da cidade, não tem esse atendimento que ele vai fazer também, e lá não, lá ele conversa. Por quê? Porque a obsessão que o rapaz sofria, para mim, uma das melhores recuperações é o da Madalena, né? Que ele atende o espírito, chama ela pelo nome, não mais do nome fantasia dela, chama ela pelo nome, atende o espírito obsessor e ela volta ao plano normal. Então, até nisso, Jesus deixou a coisinha alinhavada. O espírito legião era um espírito obsessor, revoltado, ele vinha para detonar. Aliás, ele veio no processo de impedimento, e esse processo de impedimento está em andamento, né? Porque eles, figuramente, continuam aí, que é a equipe espiritual do anticristo, que está lá no Perturbações Espirituais, que está no Amanhecer de uma Nova Era. Né? Então, está em andamento, essa estrutura está em andamento. Então, com esses espíritos, você não tem. Tanto que no Amanhecer de uma Nova Era, quem atende o espírito líder, que é um rabino, é quem? Francisco. Nem foi o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes senta para colaborar, porque ele não tinha ascendência moral para isso. Ele não tem. Igual você imagina. E a gente? A gente aqui virou boy. Você sente e reza muito para poder colaborar com a estrutura melhor que você puder, porque foi o Francisco de Assis que veio atender. Essa passagem desse livro, baixem as defesas. Quando eu li isso, meu coração bateu aqui. Eu falei, meu Deus, o cara na porta, né, todo montado para entrar ali, passar com rolo compressor e tudo. Olha a gente aqui de pouca fé, né? Ele entra achando que tinha arrombado as portas. Exatamente. Opa! Foi assim, é assim que eu vou fazer. Invadiu o castelo. Exato. E aí,
O Amanhecer de uma Novela. E aí o Francisco de Assis Camargo, eu não sei o que é aquilo, porque não tem palavra para definir, eu não entendo mesmo, né? Vamos fazer a análise desse... As outras duas salas já encerraram. Já? Gente! A conversa tá boa. Poxa, mas não vou passar por fitoterapia. A gente vai entrar no... E a proposta aqui, ó, antes de entrar em fitoterapia, encerrando o atendimento, é que eles façam o atendimento a essa estrutura aí, ó. Ó, aqui, ó. Eu gostaria que vocês fizessem um atendimento prático a este comunicante que chegou na reunião Mas de hoje. quantos minutos você precisa mais? Para fluidoterapia? Não, Se eu correr? 3 horas. Não, isso é para eu me lembrar dos conteúdos. Depende deles. Eu posso passar rapidinho, só falando rapidinho. O que vocês querem? Que horas tem? São meio-dia. Meio-dia já. Meio-dia e 20. Nossa! Você tem certeza que o seu relógio está certo? Então, você já A comida já chegou. Bom, gente, eu volto aqui para falar de fluidoterapia, Camila. Eu vou encerrar o atendimento mediúnico aqui agora. Então, a gente pode combinar? Ela volta? Pode. Se ela está contratada? Se quiser, eu volto. Se tiver contratada, a gente volta só para fazer. Tá. Aí a gente fala de passe. Eu separei água frutificada, passe, radiação, tudo mais. Então, você encerra aí, vamos... Tá bom. Então, o nosso encerramento vai ser o seguinte. Vamos olhar esse atendimento aí, ó. Isso é a visão espiritual de um atendimento que vai acontecer. A que está sentada, que é a Celina, é a outra médium. Vocês percebem um comportamento diferente dela, da outra? A Eugênia, ela se desdobrava e ficava pertinho. Celina tem fluidez na reunião mediúnica pelo mundo espiritual. O comportamento dessa médium é diferente. Para você ver que cada médium é um médium. Cada personalidade é uma expressão. E cada médium deve ser tratado e respeitado nas suas expressões. Ninguém é melhor nem pior, mas diferente. Uns realmente têm uma capacidade mediúnica mais plástica, elas são mais profundas. E outros são mais superficiais, como é o caso da Eugênia e da Celina, é mais profunda. Mas, ainda assim, é um trabalhador. E o primeiro grande atendimento fraterno que devemos ter é com um coleguinha de trabalho. Com o nosso colega de trabalho. Porque a gente acha que somos espíritos, somos imunes, que trabalhador de reunião mediúnica não tem problema, engano. Então, a nossa fraternidade deve ser muito bem exercida com os nossos colegas. E aí a gente vai ter estrutura para atender a demanda da sociedade. Quais são as características do comunicante que vocês conseguem perceber? A imagem está ruim. Está ruimzinha? Está bem ruimzinha a imagem. Eu não sei se eu vou mexer. Se der ruim... Vocês vão enxergar? Eu vou mexer meu computador. Para quem quiser se aproximar, pode olhar com todos os detalhes aqui. Né? Porque o negócio é esses fios aqui, ó. Tudo ruim. Posso ir? Tô indo. Aí. Quais são as características do comunicante? Ele tem um negócio na mão. Qual o negócio na mão? Um chicote, de repente. Segundo jeito, de escravo. Qual outra característica ele traz? Arrogância, orgulho. Está sendo conduzido. Sendo conduzido. Que mente é essa? Mente perturbada, né? Uma mente doente, né? Doente? Em que doença que ele estaria enquadrado? Você já falou. Orgulho, vaidade, Na arrogância. Você já falou. Então, como que essa passividade vai chegar no médico? Como é que você acha que esse... Desestruturadíssimo. E ele vai dizer aqui, quem vocês pensam que é? Cadê meu cajado? Cadê meu castelo? Cadê meu cavalo? Não, Preso na eu matéria. não reconheço a autoridade de vocês. Vocês estão vendo que ele materializa em si mesmo um objeto. Que objeto é esse?
Por que será que o chicote é importante a tal ponto de estar expressão perispirítica aqui? É a segurança dele de mando, né? E o que ele fazia com isso? Batido tudo, né? Dominava a força. Mas se vocês observarem, tomando a sua frente, na outra figura, ele já está mais sereno, olha só. Entendeu? Porque quando ele chegar, ele vai ser um impacto para o médium. Se ele não tiver estruturado a sua mente para fazer essa leitura, provavelmente o médium, se for mais plástico, como é a Celina, ele vai empunhar na mão. Ele vai se apresentar assim. E ele não enxerga. E já vai entregar essa arrogância de cara. Quem vocês pensam que são? Cadê os meus escravos? Como é que vocês me trouxeram aqui? Por que eu estou forçado aqui? Por que ele está forçado aqui? Porque tem 2 espíritos? Eu estou preso, estão me segurando. Então, esse a gente escuta muito mesmo. Está aqui, ó, a explicação. Ele está preso, não, ele está conduzido mesmo. Entendeu? Está sob condução, sim, porque se deixar ele solto, como é que o negócio fica? Então, ele está sob autoridade, sim. Aí, quando ele vai expressar isso, ele diz que está preso. Entende? E aí, qual é a abordagem do... Mais um pouquinho? Posso virar? E quando a fluidoterapia começa a agir neles, eles também, muitas vezes, se perguntam, o que vocês estão fazendo comigo? Aí a gente apresenta para ele um ambiente, como o senhor Sérgio descreveu, absolutamente diferente do que é acostumado. Então, ele já sofre impacto pela diferença ambiental. E aí, mesmo que ele não queira. E aí, ele vai expressar isso aí. O que vocês estão fazendo comigo? Que eu não estou perdendo a minha força. Ele não está perdendo a força. Na verdade, ele está sob o impacto do ambiente positivo. Ele fica ali preso mesmo. Porque ele não consegue se mover, porque ele não está acostumado. E uns falam assim, nem consigo respirar nesse lugar. Não vai respirar, porque a sensação vibracional é tão acima que ele chega a estar com peso. E aí o atendimento é que vai tentando conduzi-lo ao ambiente de tratamento. Aí vai chegar o doutrinador, é o passe que vai chegar para ajudar, é a médium que vai começar a fazer esse trabalho fluídico para que ele receba. Então, ao término, como ela já bem observou, ele sai mais mansinho. Por que ele foi mais mansinho? Né? Você vê a diferença que ele já sai cabisbaixo, o rosto é diferente? Ele sai manso porque, na verdade, ele sofre os benefícios do amor. Que é tudo isso. O ambiente preparado, o socorro mediúnico, a presença do Raul, o Clementino, os espíritos superiores que tutelam essa reunião e Jesus. Então, ele vai murchar o médium, sem a sensação que ele murcha. Não é? Vai fazendo assim e perde mesmo, por conta dessa ascendência vibratória magnífica que Jesus empresta na hora do socorro. Eu já percebi alguns de saírem chorando. Muda o estado emocional. Chegaram de uma forma assim, e depois... É tocado. E a palavra do Raul, ou do doutrinador, do esclarecedor, sempre precisa estar carregada com essa emoção boa, o melhor que a gente tiver. Porque a partir desse estado, a gente sofre um upgrade pela força da presença de Jesus. Então, o que é para a gente assim, fica assim, não porque a gente... Mas esse pouquinho que eu possibilitei é o encaixe necessário para essa equipe superior chegar e potencializar esse atendimento. Porque é só através desse moço tão materializado, esse senhor dono de escravos, no fazendeiro, realmente, o senhor de engenhos, muito cruel, ele está no umbral, ele está na situação mais difícil que você possa imaginar. E quando ele chega fedendo, tamanha a materialidade dele. O cheiro é perceptível pela mente. Então, quando ele chega, se ele não receber toda essa estrutura que vai pressionando ele a chegar... Desmistificando. Desconstruindo. Desconstruindo tudo que ele está vivenciando na mente. Exatamente. E uma ferramenta eficaz. Posso falar? Sim, claro. Eu não sei se a gente pode falar, mas a gente está atrasado. Mas pode falar. Não, uma ferramenta eficaz também. Vou ficar devendo o resto, hein, galera? Depois
é também a questão da tela mental. Porque a gente percebe que muitos desses espíritos que estão aí raivosos, no umbral e tudo, tem outros irmãos e irmãs que pedem por ele. A gente ia passar pela prece de intercessão. Então, mas agora vai ficar para a fluidoterapia. Na questão dessa ferramenta da tela mental que é mostrada a ele, que muitas vezes o médium de passagem ele não nem vê essa tela mental, mas o espírito sim, esse assistido vai ver. E ele, nesse momento, ele vê ali a mãe dele lá. Que aqui, ó, eu não sei, eu passei rápido, mas vou voltar aqui só para poder te mostrar. Eu vou mostrar aqui ó, os recursos da tela ectoplasmática. Isso. Mas só antes de você achar, Fala. quando esse espírito foi atendido, atrás dele, em fila indiana, tinha vários espíritos com a mesma situação. Atendimento coletivo. É uma fila mediúnica, é uma fila indiana. E atrás ficam os espíritos com a mesma situação. Então, você vê eles aproveitam essa fala, esse atendimento e um alto-falante. É pedagógico, né? Porque o senso de utilidade dos espíritos superiores e de tempo é muito diferente do nosso. Então, eles não perdem tempo. Eles não têm essa questão a organização deles é perfeita, produtiva e útil. A gente que fica dando volta nas coisas. E então, quando ele vai atender, por exemplo, tantos espíritos como esse senhor, ou parecido com esse, está na libertação, né? Quando ele faz os atendimentos coletivos, quando ele vai fazer isso, ele aproveita todos os espíritos que estejam em condição de receber na mesma linha de fala. Sim. Então, aí você consegue fazer um atendimento de 10 mil pessoas, sei lá, atendendo esse moço aí, esse senhor. Você faz 10 mil atendimentos. Porque o senso de organização e de utilidade que eles têm é impressionante. Por isso é que eles nos chamam a atenção. No senso de organização, no atendimento, na otimização das coisas. Porque a gente é que dá volta, a gente é que duvida, a gente é que é chato, a gente é que é crítico, a gente que é melindroso. Mas era para fazer assim, não, mas essa é a minha ideia, mas não é a sua, mas a sua é melhor do que a minha, mas não é a minha. E aí a gente está embarrado ali naquele negócio de novo. Para eles não tem isso, não. Se a melhor ideia é trazer 10 mil pessoas assim, eles vão trazer 10 mil pessoas assim e vão atender, acabou. A gente é que dá volta. Entende? Então, esse senso, tudo isso a gente vai, porque quando eles retomam, aí estou falando da equipe espiritual que dirige, né? Que orienta. Quando eles vêm com a orientação, é muito legal. Né? Quando eles vão dizendo, olha, não é bem assim. É outro papo, né? Ele está elevando para todo mundo, inclusive para as pessoas que estão mais ou menos baixinhas. Eles que sustentam tudo. Eles sustentam. Está achando que são no eles planejam tudo e oportunizam a nossa participação. A gente, inclusive, é tratado também, né? A gente acha que está tratando, né? Mas a gente é tratado. E esse médium que a equipe espiritual, né, esse trabalhador que está ali, que é assíduo, são as mãos da expressão do trabalho mediúnico e do socorro espiritual, eles vão cuidar, porque nós somos vinculados a essa equipe. Então, quando a gente não está bem, ou acontece, como eu falei, você se aborreceu aquele dia no trabalho, é coisa da nossa vida, a gente está encarnado, não tem jeito, né? E tá, não sei o que lá, eles vão cuidar mais de perto de você, porque eles precisam das suas mãos lá. Sim. Então, o benefício do vínculo com essa equipe espiritual não é uma questão de interesse, mas é uma questão de ser contributivo, participativo. A gente pertence a eles. Eu passei muito mal, tive uma sensação assim de queda de expressão. Como é seu nome? César. Então, eu não sei se você consegue enxergar, depois, se você quiser olhar aqui. Só um minutinho, por favor, Raquel. Esse é a tela ectoplasmática que serve de orientação e disposição de memória para os atendimentos. Isso aí. Rapidinho. Aí eu tive uma sensação de que quando a pressão baixava mais, parecia que tinha alguém tentando tirar meu espírito do corpo. Eu comecei a achar que aquilo estava muito esquisito, sabe? Comecei a falar o nome de tudo que era espírito trabalhador lá, tudo. Nessa hora a gente pede socorro para todo mundo. Mentira, Senhor Joseph, relaxei. A gente vai fazendo uma chamada. Eu melhorei, tá? Graças a Deus. Mas a ideia é essa mesmo, entendeu? A gente chama mesmo. Somos íntimos, não trabalhamos junto. Ô fulano, ô ciclano, não sei o quê. Olha o que está acontecendo comigo. Não vou à reunião, hein? Olha o que você está deixando de fazer comigo.
Aí eles vão chegando todos juntinhos da gente. E a gente cria elos de intimidade. Como a gente deve criar elos de intimidade com os coleguinhas, a gente também cria elos de intimidade com eles, porque daqui a pouco a gente conversa como se fosse... Mas vai que é algum espírito mesmo obsessor, né? Porque a gente... Mas por que você estaria sob ação obsessiva? Eu estava passando mal, eu estava passando E por que isso seria uma ação obsessiva? Olha como é que é o pensamento, hein? Por que isso seria uma ação obsessiva? Não, eu estava passando mal já. E eu já tive algumas coisas assim de cair a pressão. E daquela vez estava diferente. Não, eu entendi seu mal-estar. O que eu questionei foi a sua observação. Então, porque estava diferente. Mas por que obsessivo? Eu já tive essa... Não, a expressão... O que significa obsessão? Algum espírito querendo tomar... Numa expressão já doentia. Numa expressão doentia. A obsessão é a expressão doentia de uma influência do espírito mal sobre o outro. Você só, simples, até porque você é médium. Você vai entrar nos ambientes e vai se sentir mal. Então, precisa aprender a lidar com isso. Não necessariamente é um processo obsessivo. Agora, quando você raciocina assim, quando você se amedronta assim, aí você favorece a influência. Por isso que eu não. O que você passou mal, não tem problema. O que me chamou a atenção foi a sua observação. Foi o entendimento, a leitura daquilo que te aconteceu. É aí que mora o perigo, e não nessa. Essa aqui é normal. O médium sensitivo, ele vai entrar, ele vai sentir dor no estômago, ele vai sentir vontade de vomitar, ele vai sentir as coisas rodar, ele vai sentir, falando, meu Deus, arrepiou até os cabelinhos, que nem tenho mais, né? E tal. O efeito esponja, não? Não deveria, mas sensitivo sim. Agora, tem que aprender a lidar com essas coisas. E como é que a gente colabora num ambiente desse? A gente só é médium na sentadinha mesa? E como é que você colabora, então, num ambiente que você entra e sente arrepiar até os cabelinhos? Você deve ser o pivô de mudança no ambiente, não o medo de ser. E isso é o conhecimento da doutrina espírita aplicado na sociedade. Não tem motivos para temer, tem? Se não tenho, devia ter usado as técnicas que já conheço. E colaborar para ser o ponto de apoio naquela ambiência para que os espíritos pudessem agir positivamente e não correr. Procurar até um encaminhamento, chegar ao ponto. No mínimo, você fala assim, senhor, olha bem, eu sei que a parada aqui está estranha, mas, ó, pedir ajuda, né? Manda lá para casa. Deixa lá, o pessoal estão precisando. Porque quando você, no ambiente que está, imagina a porta de entrada dessa casa espírita, todo mundo vê. A casa que eu frequento... Então, esse é o uso do conhecimento. A gente tem um Obrigada.